Estamos chegando a uma época que as mesas parecem que ficam maiores, né? Confraternizações, muitas brincadeiras. É uma época mágica, né, Ju? Né? Esse final do ano parece que fica todo mundo mais feliz, mais alegre, mais animado para fazer festa. E amigo secreto, né? Outros viajam para outra cidade para ficar com a família, né? É um tempo bem animado. É um tempo de reflexão, Sim. sentimento diferente. Sim. Eu sempre vejo essa época assim, como um momento de você parar e dizer assim, eu posso recomeçar. Vou recomeçar agora no início do ano diferente, né? Esse ano eu vou começar diferente, né? Verdade. O que eu errei esse ano, eu vou acertar agora no próximo, né? E o que eu vejo também que é um tempo que a mesa está cheia de pessoas, mas muitas das vezes os corações estão vazios, né? E isso é triste, porque muitos procuram estar juntos nessa época. Sim, só nessa época. Esquece os outros meses do ano. E o episódio de hoje é sobre reconciliação, perdão, família e não sobre um amor sazonal, aquele amor que é só em algumas épocas do ano. E quando pensamos no Natal, pensamos logo no nascimento de Jesus, né? E Jesus, ele não nasceu em um palácio, ele nasceu em um contexto familiar. Maria, José, o cuidado, a obediência, o silêncio e o amor. O próprio Deus escolheu entrar na humanidade através de uma família bem simples. Não era uma família que possuía grandes riquezas naquela época. Preferiu a simplicidade. Ju, e Jesus nasceu de uma família, Maria, José e Jesus, né? Isso para nos mostrar, para nos deixar provado que família não é um detalhe. Família é projeto de Deus. É algo profundo. Muito profundo, muito precioso. No coração do Senhor. E como família é um projeto do Senhor, é algo especial para o nosso Deus, existem muitas pessoas por aí que se reúnem no Natal, mas tem tanta mágoa um do outro, não consegue se perdoar. Às vezes estão no mesmo ambiente, mas não conversam um com o outro. Ou às vezes falam, no almoço vai ter fulano, se tiver eu nem vou. E esquece que perdoar os nossos irmãos faz da festa mais feliz, faz da festa mais alegre, principalmente estar aqui dentro, né? Assim como você falou, né? Tá todo mundo reunido, só de presença, longe de alma, longe de coração. Coração frio, talvez rancoroso, magoado, né? É normal a gente ver assim, ó. As pessoas fazem muito meme com a festa de Natal, reunião familiar, mas se as pessoas for analisar, for refletir sobre isso, isso é muito sério. Isso é muito sério porque fala assim, nossa, eu tô até pensando, fulano, vou ter que suportar fulano na festa de Natal. Mas eu vou suportar porque é só no Natal mesmo, depois cada um segue a sua vida. E isso é tão grave, Juliana. Isso é tão grave porque a gente está falando aqui do contexto familiar, onde Jesus, o ambiente que Jesus nasceu, né? Nós estamos falando de Natal, Natal é nascimento, nascimento de quem? De Jesus. As famílias, Joana, se reúnem no Natal por tradição, por tradição. Eu tenho que ir no Natal, né? Porque Natal, tem que reunir a família. Mas talvez passou o ano todo distante, talvez passou o ano todo intrigado, talvez passou o ano, talvez não mandou uma mensagem. Talvez não perguntou se estava tudo bem. Talvez nem fez pouco caso durante o ano todo. Aí se sente obrigado a ir no Natal. Abraça com a cara virada para o outro lado, né? Dá aquele abraço mesmo só por protocolo, mas no fundo não tem amor, não tem vantagem, não tem sentimento nenhum. E hoje a gente quer trazer essa reflexão sobre isso porque é um assunto que passa talvez despercebido, né, Ju? Porque muitas das vezes pensa em Natal, pensa em presente, festa, confraternização, comida maravilhosa, muita comilança, muita roupa bonita, né? Muito bem apresentado, muito bonito, muitas fotos lindas. Se prepara para esse momento. Mesas lindas, cheias de gente, todo mundo sorrindo, a mesa farta, tudo bonito. Mas aqui, ó, onde precisa estar limpo, onde precisa estar em ordem. Precisa estar bonito também. Precisa, principalmente, Juliana, principalmente, né?
Não está. Então a gente quer trazer essa reflexão hoje sobre isso, sobre perdão, sobre reconciliação, porque nós estamos trazendo aqui, família não é detalhe, é projeto de Deus, é a coisa mais importante para nós, é a nossa família. E a gente não pode deixar para dar um abraço no Natal apenas, e aí apenas superficial, não. A gente tem que ter esse convívio familiar. É preciso ter esse convívio familiar. É preciso quebrar alguns vai ter que quebrar, né, para que haja essa reconciliação. E a pergunta que fica é: será que estamos apenas cumprindo um ritual ou estamos todos dispostos a viver a reconciliação? O próprio Deus nos adverte aqui em Romanos 12:18, que diz o seguinte: se possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos, que o nosso coração esteja em paz com os nossos irmãos. Eu sei que não é fácil a gente conseguir manter a paz com todos, não é? Mas é uma decisão, né, Suzy? Sim, e necessidade, né? Porque se a gente não tem paz uns com os outros, como vamos ter paz com o próprio Deus? E principalmente com a família, né, Juliana? É que é onde a gente convive mais. Sim, e assim, a gente não vamos falar, como você falou, que a gente vai ter paz com o Senhor, né? Porque no contexto familiar nós estamos falando de parentesco, de sangue, né? De irmãos de sangue. Quando eu tenho um problema de falta de perdão com uma pessoa que não é meu parente de sangue, que é meu irmão, tipo eu e você, como é que o Senhor fica? Ele é o nosso pai. Sim. Como é que o coração do Senhor fica? Do pai, que é meu pai, que é seu pai, como é que o coração dele fica se eu tô chateada com filhos, você? né? Fica chateado com o Não outro. quer. Não quer. Da mesma forma como nós, como mãe. Tu gosta que teus filhos briguem, fiquem encrencando? A gente não gosta. A gente faz de tudo para poder fazer as pazes. Exatamente. E aqui, ó, o desejo do Senhor é que as famílias vivam em harmonia, vivam em paz e automaticamente viverão em paz com as outras pessoas que não fazem parte da família de sangue, mas fazem parte da família do Senhor, né? Mas se a gente for olhar para o verdadeiro sentido do Natal, a gente vai fazer todas essas perguntas que nós estamos nos fazendo. Sim. Porque se perdeu o verdadeiro sentido do Natal. Sim. Nós olharmos para Cristo, nós olharmos para Jesus, o nascimento de Jesus, o que trouxe para nossa vida, né, hoje, né, Suzy? Porque muitos, eu vejo assim, que muitos vivem essa época muito de uma forma, de qualquer jeito. Sim. Né? Na verdade, Juliana, o Natal hoje, ele ficou mais comercial. Totalmente comercial. Uma forma de você conseguir vender mais, Vender né, mais, os produtos exatamente. e tudo mais. Exatamente, tu pode observar que o movimento no comércio geral fica muito movimentado, né? Porque é muita comida, é muito presente, é muita roupa, é no salão de beleza, todo mundo está se arrumando. Movimenta no geral. Se você for parar com qualquer outra pessoa e for fazer essa reflexão, a pessoa vai ficar olhando e vai dizer assim, é verdade. Não parou pra pensar. Nem precisa disso tudo. Nem precisa disso, porque na verdade o significado não é esse. E o Senhor quer nos resgatar esse verdadeiro sentido com do certeza, Natal, né? Nós estamos falando aqui sobre esse tema, trazendo essa reflexão para nós. Não é porque nossa família é perfeita, né, Ju? Não é. E não é porque nós somos perfeitas também. Temos problemas na nossa família. Sim. Desafios grandes na nossa família. Só que nós estamos aqui para trazer uma reflexão para nós e para vocês também. E o que eu quero falar para você é que se for preciso pedir perdão, peça. Se for preciso perdoar, perdoe. Igual eu estava falando com a Juliana aqui agora há pouco no bastidor, quantas vezes que eu já tive que pedir perdão? E peço, se for necessário, vou pedir. E vou libertar, exatamente. Se for preciso liberar perdão, vou liberar perdão. Se for preciso pedir perdão, vou pedir perdão. Isso é uma coisa que tem que ser feito diariamente. Às vezes tem um parente nosso que mora mais longe, que a gente não tem aquele contato todo dia, aquele contato talvez físico, né, presente, mas a gente tem que estar em harmonia com a nossa família. É necessário, é importante. O amor de irmão, o amor fraterno, o amor materno, o amor paterno, não pode esfriar. É o nosso bem mais precioso, é a nossa família. A gente tem que lutar, batalhar por ela, porque se nós não tivermos paz com nossos irmãos de sangue, com a nossa mãe, com o nosso pai, nós vamos ter paz com quem, Juliana? Não é verdade? Se nós, enquanto filhos, saímos da mesma barriga, crescemos junto, brincamos junto, comemos junto, dormimos junto,
E depois de um certo tempo, se a gente não tem paz, não tem união, não tem amor, vai ter amor por quem? Isso é necessário refletir hoje. É necessário refletir. É preciso pedir perdão? Peça. É necessário perdoar? Perdoe. Se for preciso você... Porque às vezes a gente tem também na nossa família, ou até mesmo fora da família, às vezes tem alguém que a gente precisa conviver, que talvez não é uma pessoa tão fácil de conviver. Vamos aprender a suportar. A palavra do Senhor manda nós suportarmos aos outros. Né? É mandamento do Senhor. É fácil? Não. Né? Nós vamos buscar maturidade, buscar paz, buscar tranquilidade, buscar mansidão, né, Juliana? Para que a gente venha viver em harmonia. E não para chegar no Natal e passou o ano e eu não perdoei, passou o ano e eu não visitei fulano, passou o ano e eu não quis saber, mas agora vai ser o jeito, porque é Natal. Não faz isso não. Hoje é dia de reflexão, você pode procurar, seja alguém da tua família, ou seja, talvez até uma pessoa que não seja da tua família. Hoje é um dia de você procurar e dizer assim, olha, passamos o ano todo distante, me perdoa, te perdoo também, e a partir de hoje a gente vai viver diferente. Não vai ser só no Natal, vai ser diferente. Porque é essa restauração que o Senhor quer, Juliana, hoje. É essa restauração que Ele quer. Para nossa casa, para nossa família e também para as demais pessoas que a gente convive. O perdão, liberar perdão, Suzy, não é muito fácil. Eu já tive algumas experiências. Não é. E para poder a gente liberar o perdão, a gente tem que decidir muito profundo no nosso coração. Tem que querer mesmo. E a gente tem que pedir muito ajuda ao Senhor para poder Ele nos fazer quebrar a barreira. Sim. Porque para poder quebrar a barreira, para você pedir perdão, principalmente quando você não foi errado na situação. Porque a Bíblia nos ensina que aquele que se sente ofendido tem que pedir o perdão. E perdoar é uma decisão que muda tudo. Perdoar é como se você dissesse assim para o Senhor, Senhor, eu estou preparada agora para as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a minha vida. Porque a falta de perdão é como se bloqueasse das bênçãos chegar. Eu tenho experiência. Impede. Quando eu perdoei alguém, é como se a nossa vida aqui na nossa casa mudou completamente. Coisas que a gente pensava assim, que ia demorar anos e anos para poder conquistar, eu digo de coisas materiais. Anos e anos para conquistar. Em 2 meses tudo mudou. Você é prova viva. Isso. O que o perdão ele faz na vida de alguém. E a falta dele também. Isso. A falta dele em mim causava pesadelos. Eu tinha pesadelo. Eu não dormia bem. É como se faltasse algo na minha vida. Eu não conseguia olhar no rosto da pessoa quando eu passava na rua. E quando eu olhava no rosto da pessoa, o meu coração, deslacerava. Eu não queria encontrar nem na esquina. E é uma coisa muito incrível. Quando a gente não quer encontrar a pessoa, na hora que a gente vai, a gente encontra. Então, isso não é o desejo do Senhor para a nossa vida. E quando a gente não perdoa uns aos outros, a gente está fazendo a vontade do mal. A gente está fazendo com que o mal cresça dentro do nosso lar. Alimentando o mal. Isso. E quando a gente decide quebrar a barreira e vou pedir perdão, muitas das vezes a gente vai sentir vontade de pedir perdão, sabe quando? Quando a gente estiver numa situação bem difícil. Eu decidi pedir perdão quando eu estava numa situação assim, que eu estava doente. Foi mesmo? O Arthur tinha 2 meses. 2 meses, aí eu estava com problema na minha vesícula. Aí eu tive que fazer uma cirurgia com urgência, porque eu sentia fortes dores. E naquele momento, foi um momento muito feliz o Arthur ter nascido. Mas eu tinha um medo muito grande de morrer. Foi uma reflexão muito grande. Sim, foi. Né? Eu tinha medo de morrer e de não estar com o Senhor, porque eu não havia pedido perdão. Eu tinha um medo de morrer, não estar com o Senhor, deixar o meu filho tão novinho, né? Sim. Aí eu lembro que eu fiz até uma carta pro Arthur. E essa carta tá guardada até hoje dentro do álbum dele de foto. Foi muito forte. Eu fiz essa carta para ele, dizendo o quanto eu estava feliz de ter ele comigo. Quando eu peguei o Arthur no colo, eu vi que era o sentimento de amor. O que é amor de verdade? E aí eu vi o amor do pai e da mãe pelo seu filho. E mudou algo aqui dentro de mim. E aí eu lembro que foi muito difícil para mim liberar perdão. Mas naquele momento ele disse, você vai fazer a cirurgia tal dia. E naquela época era tudo muito difícil.
Era muito difícil até financeiro para poder fazer a minha cirurgia. Tinha casado tinha pouco tempo, nós não tínhamos tanta condição financeira. E aí o Senhor proveu tudo, mas foi através de uma decisão. Eu disse, pede para vir aqui em casa que eu tenho que conversar. Mas você entende que o Senhor usou essa situação, ele permitiu Sim. você passar por essa situação para que você liberasse esse Sim. perdão, para que você pedisse, para que houvesse essa reconciliação. E eu lembro que eu fiquei, foi 4 anos sem falar com uma pessoa. Que eu não devia de fazer isso, eu fiquei 4 anos. Você teve que passar por um momento doloroso. Sim, pra poder, eu falei assim, hoje eu acabo com isso. Você tinha acabado de passar por uma cirurgia do seu parto, você ainda não tinha recuperado. Não. E você teve que passar por outra, sentindo fortes dores, Sim. correndo risco de vida. Sim. O Senhor falou assim pra você, eu imagino que o Senhor falou assim, você vai sentir fisicamente para que você libere espiritualmente. E eu lembro assim, quando eu falo, até sinto assim a presença do Senhor, porque quando eu liberei perdão, é como se eu tivesse tirado das minhas costas assim, 1 tonelada das minhas costas. E você sabe por que foi tão forte o trabalho do Senhor? Porque o seu sentimento era muito grande. Porque quanto maior o sentimento, o Senhor sabe o tanto que ele tem que fazer. Já teve coisas, eu decidi que eu vou fazer. Eu quero fazer, no meu coração está decidido que eu vou fazer. E o Senhor trabalha tão forte, porque eu estava muito decidida. Então, se ele trabalhasse fraquinho, não ia impedir, não, eu ia fazer. Entendeu? Então, do tamanho que era a minha decisão, que forte, foi o tanto que ele precisou trabalhar. Da mesma forma foi com você. Sim. Se ele mandasse uma coisinha só simples, você não tinha se chegado, você não ia. Não ia. E foi preciso essa situação, eu lembro assim, como se fosse hoje. Pedir perdão foi muito difícil pra mim. E eu até hoje digo assim, melhor você não ter atrito com ninguém pra não precisar de pedir perdão. Eu digo a mesma coisa. É melhor a gente fazer de Eu tudo digo pra a viver bem mesma com os coisa. Eu outros. digo sempre isso. Eu prefiro suportar muita coisa, engolir muita coisa pra não ter, porque eu sei que pedir perdão é difícil. Não é fácil, mas eu quero dizer pra vocês que foi a melhor decisão da minha vida. Foi o Senhor que me fortaleceu para poder chegar nessa situação. Eu vou pedir perdão, não importa, eu não quero saber quem teve razão, quem não tem, eu quero estar bem com o Senhor. Que se eu morrer agora, eu sei que eu vou ficar perto do Pai, eu vou ficar perto do meu Jesus lá no céu. E que se eu morrer agora, o Senhor vai cuidar do meu filho aqui. Foi a maior alegria, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A partir daquele momento de decisão. Eu lembro que o meu sonho naquela época, eu lembro até hoje, Suzy, o meu sonho, eu lembro pro meu esposo, nós estávamos na varanda de um hotel, e eu falei assim, eu tenho um sonho de ter essa bolsa, o meu sonho era ter uma bolsa muito chique lá na época. Aí ele falou assim, você vai ter. Eu falei assim, mas diante da nossa situação é impossível comprar essa bolsa. Aí ele falou bem assim, mas vai ter. Aí, a partir daquele momento, ela ficou 1 mês longe de casa, mais ou menos, eu me recuperando para poder voltar. E naquele 1 mês, quando a gente voltou, o Senhor fez uma coisa assim, muito linda. O Senhor fez com que o meu esposo conquistasse a primeira empresa, que dissesse assim, é nosso. É nosso. Foi a partir desse momento que ele ficou longe e o Senhor trabalhou e o Senhor nos entregou a loja. E o Senhor proveu e abençoou financeiramente, espiritualmente. E eu conquistei muito mais do que aquela bolsa que eu sonhava. E eu olho para tudo e eu digo assim, como o Senhor é maravilhoso, Ele é fiel e Ele realiza os nossos sonhos, aqueles sonhos que a gente parece que é impossível conquistar. O Senhor entrega em nossas mãos muito maior através de um momento que você decide perdoar, que você decide deixar para trás toda aquela carga que você carregava anos e anos e te deixava infeliz. Porque quando a gente não perdoa, a gente é infeliz. Mesmo que as coisas estejam dando certo ao nosso redor, a gente é infeliz, Suzy. Não tem como dizer que é feliz. Não tem, porque a gente só vai ser feliz quando a gente liberar esse perdão e decidir olhar para frente e andar para frente e deixar com que as bênçãos que estão retidas aí no céu, ó, que o Senhor só está esperando o momento de você perdoar para poder liberar essas bênçãos. Ela vem sobre o nosso lar, sobre a nossa família. E a gente olha para trás e diz assim, por que eu não perdoei antes? Que coração mais duro! Eu tenho que amolecer mais o meu coração. Sim. Eu tenho que perdoar mais. Para que ter razão? Para que
que dizer eu fui a certa, né? Eu sou a certa. Não, que isso? O Senhor, Ele quer nos abençoar de uma forma que a gente nem imagina. E a gente pode decidir receber essas bênçãos ou não. Depende da nossa atitude agora. Ju, e você é prova viva de que o Senhor provou e aprovou, né? Você é prova viva de que o Senhor muitas vezes ele quer nos ensinar, né? E muitas vezes, Juliana, eu entendo, eu aprendo que o Senhor ele não vai entregar algo para nós, não é porque ele não quer nos dar, é porque nós não estamos preparados para receber. Ele não vai nos entregar algo se a gente tiver de qualquer maneira. Isso é financeiro, espiritual, ele não vai entregar de qualquer maneira. E eu imagino assim, se eu quero muito algo do Senhor, mas precisa ser mudado algo em mim, ele vai ficar usando, sabe? Ele vai usar aquela situação para me mudar. Ele vai usar aquela situação para te mudar. É assim que o Senhor faz. Eu tô falando porque eu já vivi muita experiência dessa forma. Eu já vivi muita experiência dessa forma, sabe? O Senhor, Ele sabe o desejo do nosso coração. Mas Ele sabe também onde precisa ser mudado. Ele sabe onde precisa ser quebrado. Ele sabe onde precisa ser consertado. Ele sabe. Então, não é que o Senhor fica negociando com a gente. Não é. Mas Ele faz o quê? Ele faz a gente entender, como assim foi para você entender, que você precisava mudar, que você precisava limpar, que você precisava consertar, que você precisava restaurar. E assim, Ele te deu uma recompensa grande pela sua atitude de obediência, né? E isso eu tenho certeza que você leva para a vida toda. Sim. Não é? Isso você leva para a vida toda. Hoje, quando você sente no seu coração de fazer uma mudança, de voltar atrás, qual você tem dificuldade? Não tem. Porque você sabe como é maravilhoso. Eu não consigo, se acontecer alguma coisa entre eu e meu esposo, eu não consigo dormir, né? Enquanto eu não resolvo. Já vai resolver, não é assim? Não quero saber quem teve razão, quem não teve, a gente tem que conversar, tem que se perdoar e pronto. Você aprendeu, adquiriu experiência, está aqui testemunhando, né? Porque você é prova viva do que você passou. Juliana, e aqui na nossa conversa é muito interessante a gente falar que reconciliação, perdão, não é fraqueza, é maturidade. E é muito normal, é muito natural, muitas vezes a gente não querer pedir perdão por orgulho. Mas como é que eu vou pedir perdão? Eu vou deixar isso pra lá. Eu nem tenho mais raiva dela, sabe? Mas eu mesmo vou falar não. Eu não tenho mais raiva, eu não tenho sentimento nenhum mal, sabe, contra ela. Mas eu mesmo vou pedir não, se ela quiser que venha. Se ela vir falar comigo, eu falo. Mas se ela não vir também, eu não vou não. Não tem raiva dela não. Não tem raiva dela não. Então, isso é orgulho. Isso é orgulho. E mesmo que você tenha, que eu tenha um sentimento ruim, tem que quebrar. Tem que quebrar e tem que pedir perdão. E lembre-se que quando você pede perdão, quando você perdoa, você não está sendo pequeno, você está sendo grande. É uma atitude de grandeza, de maturidade. E não se sinta que você está se humilhando. Não. E você pode até estar se humilhando. Só que você vai se tornar grande a partir daquela atitude. Não é verdade? Então a gente tem que ter isso em mente. Precisou pedir perdão? Vamos pedir. Se precisou perdoar? Vamos perdoar. Porque não é fraqueza, mas é atitude de maturidade, é atitude de grandeza. E vale também a gente lembrar que muitas das vezes quando a gente está assim, com algum atrito com alguém, precisando perdoar alguém, o Senhor até manda situações para poder a gente conversar. Ele deu oportunidade, Ele me deu várias oportunidades antes de eu ficar doente, ele me deu várias oportunidades, mas eu pensava, não, eu não vou agora não. Não, agora não, Senhor, agora eu não consigo, agora não. E foi a partir do momento que eu estava doente. Aí ele pensou assim, você não vai, não vou, né? Não. Você vai. Me permitiu passar, eu creio que ele me permitiu passar porque eu não cheguei antes e conversei. Por causa da dureza do seu coração. Era. E aí eu sempre culpava a outra pessoa, A outra pessoa, é você que é culpada, é você que é culpada. A gente tem esse hábito de fazer isso. Então a gente tem que, antes de chegar a situações ainda mais difíceis em nossa vida, que a gente não vê saída, pedir perdão logo, né, Suzy? Porque o meu maior medo naquela situação era morrer.
morrer. Daquela E forma. não ter uma eternidade feliz ao lado de Cristo. E você tinha medo porque você tinha consciência que estava errado. Sim. Você tinha consciência que aquilo não era normal. Que aquilo não era natural. A gente não pode fazer assim, a gente não pode querer viver assim. Então, igual a Suzy falou, pedir perdão é um ato de coragem. Se você decidiu hoje perdoar alguém, liberar perdão, você é muito corajosa. Você falando que a gente costuma muito culpar o outro. Sim. Né? Ai, porque você que falou. Não, porque você também é muito difícil. Ah, mas também você também é muito pirracento. Tu sabe o que eu aprendi de um tempo pra cá? Não adianta eu querer que a pessoa mude. Quem tem que mudar é eu. Sim. Eu mudo. Eu mudo. Eu posso decidir. Eu posso decidir. E quando eu mudo, nada mais me afeta. Quando eu mudo, você pode me pirraçar, você pode falar pra mim o que você quiser, você pode falar mal de mim, você pode fazer o que você quiser, falar alto comigo, você pode falar coisa que me desagrada. Eu mudei, então pra mim não faz mais diferença. Entendeu? Da forma que você se comporta, diz a respeito de você, não é de mim. Entendeu? Então já teve situação de eu falar assim pro Senhor, eu dizer assim, Senhor, eu queria muito que o Senhor fizesse isso. Eu acho que eu já falei isso aqui. Eu queria muito que o Senhor fizesse isso. Mas parece que o Senhor diz assim, não, eu quero fazer em ti primeiro. Quando eu fizer em ti, eu faço lá. Sabe? E no momento que eu mudei a minha oração, porque um dia eu estava orando, chorando, soluçando, e aquilo veio muito forte em mim. Parece que o Senhor falou assim, muda a oração. Pede para mim mudar em ti, porque a mudança que eu quero é em ti, não é lá. Eu estou usando essa situação para mudar em você. Quando eu mudei a oração, Juliana, aquilo que parecia assim, deixar meu mundo de perna pro ar, não me afligiu mais. E continua do mesmo jeito. E continua da mesma forma. Aquilo que me deixava descabelada, que me deixava sem paz, continua do mesmo jeito. Só que pra mim agora, pra mim não existe mais. Porque mudou aqui, né? Então nada da gente ficar culpando fulano ou culpando alguma coisa, não. Nós temos que buscar mudança em nós. Né? Então, mas eu só falei aquilo porque a Juliana também me provocou. Eu só falei aquilo porque a Juliana também, ela foi muito egoísta. Ela foi muito pirracenta. Não é assim. Nós temos que procurar também melhorar, né? E se for preciso pedir perdão, vou pedir. Se for preciso perdoar, vou perdoar. A gente tem que estar sempre disposto a isso. Porque a vontade do Senhor é essa. Juliana, nossas orações são impedidas. As nossas orações são impedidas se nós tivermos alguma dissensão entre nós. Muito forte. Nossas orações são impedidas. A nossa oferta, o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, o Senhor não recebe. Será que compensa para mim eu impedir as bênçãos do Senhor na minha vida por causa da Juliana? Compensa não, Ju. Compensa não, compensa. E sem falar que nós vamos ser... Nós nem vamos ser beneficiadas com isso. E nós não vamos ser beneficiadas aqui e nós ainda não vamos pro céu, minha filha. Triste, ainda nós não mais vamos pro céu, tá? Gente, é muito forte isso. E o nosso maior erro é achar que o Natal, ele resolve tudo. Pois é, porque assim, o Natal, Juliana, ele aponta o caminho. Aponta o caminho como? É um momento de reflexão. É um momento, e é interessante porque no Natal as pessoas até lembram que elas têm algum atrito com alguém. Sim. Elas lembram. Poxa, passei o ano todo. Eita, eu vou ter que suportar fulano na minha festa esse ano. Eu vou passar o Natal na casa da minha mãe, fulano vai estar lá. Aquela minha tia chata que perturbou minha vida vai estar lá. Só que aí, a pessoa até tem essa reflexão nesse momento do ano, porque o Natal aponta para isso, né? Tem até essa reflexão. Mas passou dali, saiu dali daquela festa, novamente daquela ceia de Natal, daquela comemoração, vai para outro ano de distância de novo. Vai para outro ano de falta de perdão de novo. E sabe quando é que ela vai lembrar de novo? Só no outro Natal. Isso não pode continuar acontecendo. Use as festividades de Natal desse ano para fazer as pazes, para trazer oportunidade, para fazer reconciliação e passar o ano todo em paz. Porque quando você libera perdão, você deixa de ser prisioneiro da dor. Sim. Você deixa de ser prisioneiro do rancor. Não dói mais. Não dói mais. Você vai ter paz. Quando você vê essa pessoa na rua passar, você vai estar leve, vai estar livre. Não é assim, Juliana? É desse jeito. Então use. O Natal aponta um caminho, sim, mas vamos usar dessa época do ano para a gente refletir e entrar também em ação. Quebrar essas coisas ruins que muitas vezes impede a união, a paz das famílias. Atrasa a nossa vida. Muito. Né? Atrasa tudo. Atrasa a vida, impede as orações e corre o risco de perder o céu. Que triste. Muito triste. Só tem a perder, Juliana. Não tem nenhum benefício com isso. Nada, a gente não ganha nada.
Nada. Só perde. Sim. E muitos passam anos e anos sem liberar perdão e fica tão doente aqui dentro Sim. que para poder sair dessa prisão é somente mesmo assim com a ajuda do nosso Senhor, Deus. somente. Você vai buscar ajuda profissional, você vai buscar ajuda de todos os jeitos, mas se não buscar ajuda Não espiritual, liberar, não vai para frente, a vida não anda, a vida para, estagna, fica tudo do mesmo jeito, no mesmo lugar, entra ano e sai ano, nada novo acontece, nada Não novo, prospera. não. É um atraso, é como se fosse uma plantinha que ela ficasse raquítica para sempre, né? Não tem vitamina. Não desce as flores, não crescesse, não desce os frutos. Então que a gente decida hoje, eu quero ser uma árvore que produza frutos, eu quero fazer diferente. Eu não estou feliz agora, mas a partir de agora eu decido que eu vou ser feliz. Vou me libertar dessa tonelada que está nas minhas costas. Porque o Senhor não quer isso pra gente não, você pode ter certeza. Todos os caminhos ele vai apontando pra gente se libertar disso que está nos afligindo. E em muitos momentos a gente só se desperta quando está numa situação muito difícil, né? Tem situações que não tem nem reversão mais, né, Suzy? Tem situações que a pessoa está assim na beira da morte e aí pede perdão e já morre. Né? Que a gente tenha um feliz daquele que ainda tem tempo, né? Sim. De pedir o perdão, né? Que aí você consegue perdoar, você ainda consegue olhar para a pessoa, não sentir mais a dor, pode ter te magoado da forma que te deixou assim, doeu, né? Sim, feridas enormes, mas quando a gente perdoa, é tudo cicatriz. Você pode até lembrar, mas não vai te machucar mais, não. Família, ela se constrói nos dias comuns, com respeito, com amor, cuidado. E eu quero hoje falar com você o seguinte: às vezes você foi uma pessoa muito machucada, já te falaram coisas que deixou você triste, dilacerada. Mas se você hoje tem filhos, o Senhor te dá a oportunidade de ser diferente com eles. Vamos aproveitar, né, Suzy, o tempo que nos resta. A gente não sabe o tempo que a gente tem. Vamos aproveitar para deixar para os nossos filhos as melhores memórias de Natal, as melhores memórias da nossa vida. Nada de provocar a ira dos nossos filhos. A própria Bíblia nos ensina a não provocar a ira dos nossos filhos. Trata nossos filhos com amor, com respeito, porque existe traumas, Suzy, na vida da gente que vem da nossa infância, dentro do nosso lar. Que a gente decida hoje ser pessoas curadas para poder curar. Que não é porque fizeram com a gente desse jeito, nos machucaram. Vai repetir. Não precisamos repetir. Nós podemos ser as pessoas que vai quebrar os ciclos, que vai quebrar aí as trajetórias de machucar com palavras, às vezes até fisicamente, né? Tantos traumas. Então vamos nós aproveitar, nós mães, pais, para poder deixar para os nossos filhos o que há de melhor. E se for preciso pedir perdão para os nossos filhos, vamos pedir, porque a gente não é aquelas pessoas intocáveis, super mãe, não, super mulher, não. De jeito nenhum. Se a gente achou que errou com os nossos filhos, vamos pedir perdão, porque quando eu peço perdão, eu estou ensinando ele o ato de pedir perdão, de como é grandioso pedir perdão. Não é porque é filho que não posso falar, filho, me perdoa, eu já fiz isso. Você não está tirando a sua autoridade. Não, de jeito nenhum. E o Senhor, Ele espera dos lares isso, que seja um lar de respeito, de amor, de cuidado, de você olhar para os seus filhos e querer ser melhor dia após dia, de querer fazer a diferença e ser boas memórias e não traumas na vida dos filhos, né? Eu sempre falo para o Senhor, Senhor, não permita que eu seja um trauma na vida dos meus filhos, né? Os filhos lembrar da gente com aquele rancor, né? Aquela tristeza. Sim, a minha mãe podia ter feito diferente, o meu pai poderia ter feito diferente. Meu pai né? é culpado disso. Isso. Minha mãe é culpada disso. Nossa, eu sempre peço pro Senhor, Senhor, não permita, se eu estiver fazendo algo que vai gerar um trauma, por favor. Gerar uma revolta, né? Sim, que o Senhor fale profundamente ao meu coração. Nos ensinar. Sim, que eu estou disposta a mudar. Eu estou disposta sempre a aprender. E não dizer assim, eu sou a mãe, eu já sei de tudo, você que não sabe de nada. Não, nós temos que estar assim, sensíveis à mudança e olhando para o nosso lar como precioso que é,
olhando para os nossos filhos como bênçãos do Senhor e como oportunidade de fazer a diferença, de ser a diferença na vida dos nossos filhos. Quem você ama, mas tem deixado distante de você? Esse Natal não é sobre presente, mas sobre presença. Que esse Natal seja o início de um novo tempo na sua vida. Onde a família seja prioridade todos os dias. Que o amor não acabe quando as luzes se apagam. E que Cristo habite não só na nossa celebração, mas no nosso lar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15.